Vocês estão vendo? Sim. Pronto, deixa eu só fazer um negócio aqui para sincronizar pelo celular, para eu estar vendo também, acompanhando vocês pelo chat. Mas qualquer coisa podem falar no chat, se eu não estiver vendo, o Mário vai ver e vai estar me passando, certo? Pronto, então vamos lá. Semana passada o Rafael passou para vocês explicando sobre as propriedades da matéria. E hoje vamos falar sobre modelos atômicos. Mas antes da gente ir diretamente para os modelos atômicos, eu queria saber de vocês, no momento, o que vocês acham que é o átomo. O que não pode se dividir. Isso, quem mais? Quantidade da Você está matéria. filando. É uma o quê? Quantidade da matéria. Não seria necessariamente quantidade, mas seria uma propriedade da matéria. Se a gente juntar uma quantidade de excesso de átomos, a gente compõe dessa matéria. Porque a matéria é composta por pequenos pedaços por vários átomos. Alguém quer mais falar alguma coisa antes de eu explicar novamente? O que vocês acham que é o átomo? Isso. Pronto. Então vamos lá. No início da aula de hoje, eu perguntei para vocês, no finalzinho eu vou perguntar novamente para vocês o que é o átomo. Então, vamos lá. Leucipo e Demócrito, como o Rafael falou semana passada, eles começaram a estudar a matéria. E eles viram que a menor parte da matéria, se a gente pegar uma pedra, a gente for dividindo, quebra ela no meio, pega essa metade, divide de novo, a gente for dividindo até uma proporção infinitesimal, a gente vai chegar num ponto que a gente nem vai conseguir dividir, nem vai conseguir quebrar, nem destruir aquele pedaço. Então, Demócrito e Leucipo disseram que esse último pedaço, a menor parte da matéria, era chamada de átomo, que do grego o átomo significa a significa não e tomo significa dividir, que traduzindo fica não divide, ou aquilo que não se divide ou que não se pode dividir. Então, tendo essa propriedade da matéria, o átomo, então causou uma intriga no cientista para descobrir mais sobre essas propriedades e o que realmente seria o átomo. E se o Leucipo e o Demócrito estavam certos. Daí veio o John Dalton, que ele foi um químico, meteorologista e físico britânico. Antes de ir para o assunto, eu fico pensando, meu Deus, o pessoal naquela época era químico, meteorologista, físico, filósofo, e hoje eu estou sofrendo para ser só engenheiro. Aí meu Deus, esse pessoal tinha um QI muito, muito avançado. Então, o John Dalton, ele começou a analisar a propriedade dos átomos, e ele investigou e definiu que o átomo seria o quê? Seria uma esfera maciça indivisível. Indivisível, como Leucipo e Demócrito já tinham falado anteriormente. E, além disso, ele falou que todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Como alguém falou aqui que eu não lembro o nome, então toda substância ela é formada de conjunto de átomos. Vários átomos constituem uma substância. Outra característica que ele propôs no modelo dele foi que os átomos de diferentes elementos ele tem diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento, eles são exatamente iguais. Então, como ele definiu que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, esse modelo pareceu muito como uma bola de bilhar. E esse modelo, justamente o modelo de Dalton, ficou conhecido como modelo bola de bilhar, porque era uma esfera maciça e que ela não se divide. Ou seja, se eu lançar um feixe de luz, ele vai rebater. Por quê? Porque a esfera maciça não se divide, ou seja, não vai poder ser atravessada. E nessa segunda preposição, que os átomos de diferentes elementos, eles têm diferentes propriedades, é o seguinte: se eu pego um átomo de oxigênio e comparo ele com um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele vai ter suas propriedades tudo descritas, e o de oxigênio também. Só que se a gente comparar um com o outro, eles vão ser totalmente diferentes, porque possuem propriedades diferentes com átomos diferentes.
Agora, se eu pegar um átomo de hidrogênio e comparar com outro átomo de hidrogênio, eles vão ter todas suas características exatamente iguais. Então, essa foi uma da proposição que o Dalton propôs. Além disso, os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. O que ele quis dizer com eles não se alteram? Como o átomo é uma esfera maciça, ele vai estar lá uma bola lá do hidrogênio e uma bola do oxigênio. Ele vem e se une. Eles não vão se fundir. Ou seja, eles não perdem suas propriedades individuais. Vai estar lá o oxigênio, o hidrogênio e outro hidrogênio forma água. Então, eles, como é uma bola maciça, só se unem. Eles se unem, mas eles não se ligam e não perdem suas propriedades. Então, o átomo de hidrogênio permanece com suas propriedades iguais e o de oxigênio também, quando eles se unem para formar a molécula da água. E o outro é que os átomos eles são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. Que isso também remete ao que a gente viu com Leucipo e Demócrito. Que, como ele tem uma partícula tão pequena e infinitesimal, então ele não pode ser nem destruído e ele não pode ser criado. Certo? Sobre o modelo de Dalton, antes da gente avançar, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Falem pelo microfone, que eu não estou vendo o chat, por favor. Não estou me ouvindo, socorro. Eu mesmo não tenho nenhuma dúvida. Eu entendi direito. Beleza. Então, vamos seguindo. Aí veio o modelo de Thomson. Thomson, ou Joseph John Thomson, foi um físico britânico. Ele veio para derrubar a teoria do... Não para derrubar, mas para complementar a teoria do Dalton. Porque ele usou raios catódicos. Raios catódicos, para quem não sabe, são feixes de elétrons. Só que naquele tempo ele não sabia que era elétrons. Ele chamou de um feixe de eletricidade com carga negativa. Porque ainda naquele tempo não se conhecia o elétron. Aí, uma das proporções que ele falou foi: o átomo é como uma massa carregada positivamente com cargas negativas espalhadas dentro desse pudim, como passas. Ou seja, ele propôs que o modelo dele era como o átomo fosse uma massa carregada, cheia de cargas positivas, e no meio dessas cargas tivessem cargas negativas espalhadas no meio, como se fosse um pudim, e no meio com passas. Tanto que o modelo dele ficou conhecido como modelo pudim de passas. Então, através da experiência deles com os raios catódicos, esses raios eles podiam ser interpretados como o quê? O feixe de partículas carregadas de energia elétrica negativa, como eu já havia falado. Então, a esfera, ele percebeu que a esfera que estava lá carregada tinha um córpulos. Córpulos é um pedacinho pequeno, que logo depois ele veio a chamar de elétrons. Que tal que carga negativa distribuída uniformemente, com a semelhança de um pudim de passas. E a partir disso, como ele descobriu o elétron, ele estabeleceu a teoria da natureza de elétrica da matéria. Oi! Oi? Alguém falou aí? O que é, menino? Então, voltando. Ele estabeleceu a teoria da natureza elétrica. Ou seja, antes a gente não conhecia o elétron, só chamava de carga eletricidade positiva ou negativa. Quando foi descoberto o elétron, foi possível analisar a natureza elétrica de todas as matérias. Tanto que, por isso, ele é conhecido como o pai do elétron, certo? Só que aí veio um cara chamado Rutherford e ele quis explicar como se dava em relação à radioatividade, porque era a emissão da radioatividade e eles queriam entender, porque já que era uma esfera com o modelo de pudim de passas, ele queria verificar se isso era realmente verdade. Então, Rutherford veio e jogou, como mostra aí nesse GIF, jogou um feixe de luz de partículas alfa numa pequena folha de ouro. Se o modelo de Thomson tivesse certo,
as folhas, o feixe ia passar totalmente direto, que não ia ter interferência. Só que ocorreu uma coisa diferente. A maioria passou realmente direto, mas só que algumas tiveram desvio. Tiveram desvio e outras tiveram o quê? Foram repelidas. Elas nem passaram da folha, elas foram rebatidas. Então, a partir disso, ele viu que o quê? Se o feixe de luz alfa está positivo, quando passou pela folha e teve desvio, significa o quê? Teve uma atração. Se teve uma atração, significa que ali tem elétrons. Então, se tem elétrons, ocorreu o desvio. Agora, se passou direto, quer dizer que o quê? Que ali não tem nada, não tem nem carga positiva e não tem carga negativa. Então, ele percebeu essas 3 preposições e viu que era diferente do que o Thomson propôs. Então, ele veio e propôs o modelo dele, o modelo de Rutherford. Ou seja, cerca de 90 anos depois, ele veio e propôs esse novo modelo, que o nome dele é Ernest Rutherford. Ele foi um físico e químico neozelandês. Ele propôs que o quê? Que o átomo era nucleado, ou seja, ele tinha um núcleo, só que nesse núcleo era concentrado toda partícula positiva e concentrado num volume extremamente pequeno. Oi? Tô ouvindo. Pessoal, pode falar, pode perguntar. Eu acho até melhor falar pelo microfone, porque aí já... licença aqui. No caso, a teoria de cada um complementa do outro, não anula, né? Não anula. Só meio que a outra fica mais complementada, porque é o seguinte, se eu digo que íon é um pudim de passa, que tem esferas negativas e algumas positivas, aí o outro vem e prova que o quê? Não, tem esferas negativas, mas tem um núcleo que é positivo. Então, ele pega a informação do anterior e complementa para uma maior. Entendeu? É tipo um upgrade. Certo? Então, ele veio, ele propôs que o quê? Ele viu que os átomos... Qual parte? Aqui do... Então, vamos lá. O Thomson... Tá. Vamos voltar aqui. Thomson tinha proposto o quê? Que, ao contrário do que Dalton falou, o átomo era divisível. Se era divisível, passava feixe de luz por ele. Aí, só que ele disse que era como se fosse um pudim de passas. Pudim de passas, que era uma massa, e dentro dessa massa tinha cargas negativas e cargas positivas. Até aí, tudo ok. Aí, só que veio o Rutherford, ele veio comprovar se isso estava certo. Por causa das emissões de radioatividade, ele queria entender como é que se dava isso. Então, ele pegou um feixe de partículas alfas. Essas partículas alfas são radioativas e são positivas. Então, jogou nesse feixe aqui, jogou nessa folha de ouro, numa pequena folha de ouro com esse negócio aqui. Jogou a feixe de partículas alfa. E, a partir disso, ele viu que o quê? Algumas passavam direto, ou seja, a teoria de Thomson estava ok. Só que aí ele viu também que algumas passavam o quê? Desviavam. Se desviava, queria dizer o quê? Se eu tenho uma carga positiva e jogo, ela é atraída por outra, então ali tem o quê? Uma carga negativa. Então, tá passando, passou, atraiu, mudou. Deixa eu afastar aqui para não dar eco. Aí, atraiu, desviou. Agora é o seguinte, ele jogou outra. Quando jogou alfa, eles repeliram. Se vai e não passa, significa o quê? Que colidiu com uma coisa igual. A lei da atração e repulsão. Cargas positivas atraem cargas negativas e cargas positivas repelem cargas positivas. Então, ele viu o quê? Se poucas delas são refletidas e outras são desviadas e a maioria são passadas direto, então o modelo de Thomson não está totalmente certo. O átomo é de uma forma diferente. Então, depois que ele viu isso, que algumas sofriam desvio, outras voltavam e outras passavam direto, ele viu que a estrutura do átomo não seria exatamente como o Thomson propôs. Para o Rutherford, ele viu que o modelo dele, que o átomo era o quê? Era como fosse um sistema solar, como se fosse planetário. Com o centro sendo o núcleo, só que nesse núcleo só tem cargas positivas.
só tem cargas positivas aqui, como você vê nessa imagem ao lado desse barbudo aqui, bigodudo, no caso do Rutherford, aqui em núcleo. Só que nesse núcleo aqui só tem o quê? Cargas positivas. E ao redor, orbitando sobre o núcleo, tem o quê? Os elétrons, que foi descoberto por quem? Pelo Thomson. Então, Rutherford, vendo que tem cargas positivas, ele foi com o quê? Vamos supor que o núcleo aqui é o Sol. E aqui são o quê? Os planetas são os elétrons. Então, eles vão estar orbitando ao redor dos elétrons, certo? Então, uma das teorias foi o quê? Que os elétrons se formam, eles se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo, como se fosse realmente um sistema solar ou um planeta, em relação a movimentos planetários. Tanto que o modelo dele ficou conhecido como o quê? Modelo planetário. Aí Rutherford, ele chegou à conclusão que a maior parte do átomo se encontra vazia. Porque o quê? Se eu joguei um feixe de luz na experiência e a maioria passou, significa que aquele monte de coisa em que o feixe passou é vazio. Então ele definiu o quê? Que o átomo, ele é composto, a maior parte dele, por espaços vazios. Dentro, no meio, tem um núcleo bem pequeno, só composto de prótons. E ao redor, elétrons que orbitam ao redor. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. Pronto, então eu quero perguntar, por que esse modelo deu errado? Faltou o O que neutro. vocês acham? Estão perguntando no chat, professor, licença, como se descobriu a presença dos nêutrons? Quem perguntou foi o Melk. Então, aí a gente vai ser um pouco mais para frente, certo? Que eles foram degradativamente. Descobriu os elétrons, depois os prótons, e lá na frente descobriram os nêutrons, certo? No momento a gente só está em prótons e elétrons, beleza? Para não acabar misturando o assunto que eu vou dar daqui a pouco, ok? Então, vamos lá. Tem prótons e ao redor tem os elétrons. A Rebeca falou que faltavam os nêutrons. Mas por quê? Vocês acham que falta o nêutron? Dou-lhe uma. Tem alguém falando no chat? Sim, sim. O Elton falou, perguntou se é para equilibrar o modelo, e o Rafael perguntou, respondeu. Se alguém vai falar, alguém vai se arrisca, fiquem à vontade. Pessoal, pode falar no microfone, é bem melhor. Não ouvi não, repete de novo. É porque aqui está em tela cheia. Como está em tela cheia, eu só vejo o É slide. para estabilizar o átomo, para que ele não exploda, não aconteça nada com ele. Isso, exatamente. Porque é o seguinte, se eu tenho uma esfera no meio cheia de prótons e ao redor eu tenho elétrons, o que vai acontecer? Os elétrons vão ser atraídos para os prótons. Aí ele está lá girando, 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 colide com próton. Acabou, o átomo explode tudo. Então, o modelo de Rutherford, ele não deu certo por causa disso. Faltava uma composição, faltavam cargas neutras no núcleo para estabilizar o átomo. Mas a grande contribuição dele foi que ele descobriu as cargas positivas, que futuramente ele chamou de prótons. Ok? Aí veio quem? Veio Bohr, 5 anos depois. Esse Bohr era aluno do Rutherford. Ele começou a estudar a composição do átomo. Só que aí, como ele viu que essa do Rutherford não deu certo, porque eles eram os atraídos, ele disse o quê? Que os elétrons, eles giram ao redor do núcleo, mas eles não giram ao acaso. Mas ele descreve uma órbita determinada. Ou seja, eles não giram lá ao contrário, giram... Não, perdão, esqueçam isso. Eles não giram desordenadamente. Tem tudo uma ordem. O Bohr falou assim, o átomo é organizado, não é tudo bagunçado aqui, não, que cada um fala o que quer. Aqui a gente tem órbitas que descrevem que eles giram padronizados, giram uma órbita determinada. E ele também definiu o seguinte, o átomo, ele é incrivelmente pequeno. Mesmo assim, a maior parte do átomo é vazio. Concordando
com o que Rutherford falou. Porque passou um feixe de luz, a maior parte do quê? Passou direto. Se passa direto, não tem nada lá. Como ele viu isso, então ele diz o quê? Que a maior parte do átomo é espaço vazio. E além disso, se o átomo já é pequeno, a maior parte é vazio, o diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100 mil vezes menor que o átomo todo. Então, parem para pensar. Lá no início chamaram que o átomo era a menor parte da matéria. Aí chega aqui, já dizem que o quê? Que a maior parte desse átomo é de espaço vazio. E ainda que o núcleo é 100 mil vezes menor que todo o átomo. Para vocês terem ideia do tamanho que é pequeno. E então, os elétrons, ele ainda diz mais o seguinte, que os elétrons eles giram tão depressa que... Oi. Quando o senhor fala núcleos, o senhor está se referindo aos prótons, não é? Então, vou chegar lá agora. Porque, no caso aqui, ele estabilizou. Quando ele falou no núcleo, ele disse que dentro desse núcleo, falou aqui mais na frente, que ele conseguiu prever nesse núcleo que tem cargas positivas, mas dentro deles tinham cargas neutras que faziam o núcleo estabilizar. Porque se eu colocar só prótons, próton faz o quê? Positivo com positivo, repulsão. Então, não estariam estável lá dentro do núcleo. O núcleo seria um núcleo instável. Então, foi colocado nêutrons, vários nêutrons dentro desse núcleo, para estabilizar as cargas positivas e ele não acabar se destruindo, como aconteceu com o modelo de Rutherford. Então, o modelo de Bohr veio para corrigir onde Rutherford falhou. Entendeu? Então, além disso que ele fez, o núcleo tudo certo, tudo encaixado, ainda não se sabia que era o chamado nêutrons, ele só disse que eram partículas neutras que neutralizavam os prótons. Então, tá lá o núcleo pronto, beleza? Então, aí ele define o que seria o quê? Existiam órbitas. E cada órbita dessa tinha um nível de energia. Mais para frente, em outra aula, vocês vão ver que é chamada camada de valência. Então, eles tinham aqui níveis de energia. Cada camada dessa tinha um nível de energia. E quando eu passava eletricidade nesse átomo, eu aumentava a energia do elétron. Se eu aumento a energia do elétron, ele vai acabar pulando para outra camada. Ou seja, ele está nessa órbita aqui, está na órbita K. Eu jogo eletricidade nele, ele pula para a camada L. E quando essa energia elétrica que eu passei para ele se dissipa, ele volta novamente. Como ele diz aqui, ó. Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a camada maior. E seguinte, voltando depois à sua órbita usual. Ou seja, estou lá com o átomo na camada aqui, ó. Tem esses aqui, vocês estão vendo? K, L, M, pronto. Então tem o K. Lá no K tem um elétron e eu jogo um feixe de luz, um feixe de elétron, e ele vai acabar o quê? Ganhando eletricidade. Se ele ganhou eletricidade, ele vai ter a capacidade, ele vai acabar pulando para outra camada, para a camada L. Só que quando é dissipada essa eletricidade, essa energia que ele recebeu, ele cai de novo para estabilizar o átomo. E além disso, o quê? Quando os elétrons eles saltam de uma órbita para outra, isso resulta em luz. Tanto que ele conseguiu prever os comprimentos de onda. Que o quê? Quando eu giro, aponto o feixe de elétrons e ele salta para uma outra, ele vai gerar resulta na luz. Tanto que a partir disso a gente tem o quê? Cada luz dessa gera um comprimento de onda. Então, a partir disso, ele conseguiu... Fóton? Oi? É o fóton. Isso, seria basicamente... a gente pode resumir assim, fótons mesmo. Que ele passa e ele acabam brilhando. Só que como o átomo é muito, muito, muito pequeno, a gente acaba não conseguindo ver, na maioria dos casos. Ou quando a gente tem um átomo maior, quando a gente consegue, no elemento químico formado, o hidrogênio, o oxigênio, quando vai analisar esses átomos assim, a gente consegue perceber toda a tabela de cores que a gente conhece hoje. Certo? Então, Bohr previu isso no modelo dele. Tanto que esse modelo Bohr é o modelo mais atual que a gente usa, com as características
mais aceitáveis para a formação do nosso átomo. Tudo ok, pessoal? Só me dê esse retorno aí. Se eu estiver indo muito rápido, se eu estiver muito lento, vocês me avisem que às vezes eu acabo falando muito rápido. Ok? Vocês vão colocar essa observação, que eu acho que é importante, né, colocar essa observação, que é o atual modelo que a gente está usando. Então, vou falar mais para frente tá lá. Não necessariamente é o modelo que a gente usa, mas é o modelo mais aceito. Entendeu? Porque cada contribuição que eles fizeram foram sendo acrescentados. Mas a gente ainda tem outros 2 modelos que a gente vê também, que é o modelo de Schouding e o outro de Broglie. O de Broglie, eu não lembro o nome dele direito. O modelo dele é que ele diz que, pegando essas informações de Bohr, o átomo é igual ao comprimento de onda, que ele vai aumentando. Além de pular nível de energia, ele vai pulando um comprimento de onda. Mas isso a gente não vai ver, a gente vai se ater só a esses modelos principais. Esses outros é um pouco mais avançado. E o outro de Schouding, ele trata como se fossem nuvens. Porque lembra como foi falado em modelos anteriores, que o elétron gira tão rápido que parece estar ocupando todo o espaço? E isso remete o quê? A uma nuvem, como coberto tudo. Então, Schouding pegou e disse que os elétrons se comportam como uma nuvem. Mas a gente vai se ater só ao modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford e modelo de Bohr. Ok? Todos entenderam essa parte do Bohr? Só deu uma confirmada aí no microfone. Caso os nêutrons eles ficariam no meio dos elétrons, é? Não. O seguinte, eu tenho aqui as camadas. Só tem elétrons para cá. Elétrons. E essa parte aqui onde tem só elétrons, essas camadas, esses orbitais, eles são chamados de eletrosfera. O nome já próprio, eletrosfera. Então, só tem elétrons nessa parte. O núcleo é onde ficam os nêutrons. Os núcleos é onde ficam os nêutrons e os prótons. Dentro do núcleo vamos ter prótons e nêutrons. E praticamente os nêutrons e os prótons é que definem a massa do meu átomo. Porque os elétrons eles são tão leves, que eles meio que não interferem no peso do meu átomo. Certo? É como se eu tiver lá, vou botar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e uma pena de galinha. A pena de galinha seria o elétron, o quilo de arroz seria o próton e o quilo de feijão seria o nêutron. Entenderam? Então, toda a massa, como o modelo de Rutherford Bohr falou, fica concentrada mais em relação ao núcleo. E dentro do núcleo tem os prótons e os nêutrons. E longe do próton, tem o quê? A eletrosfera, onde vai ter só elétrons. Certo? Aí, agora sim. Vem quem? Vem James Chadwick, que ele foi um físico inglês, e estava olhando que o quê? Que as pessoas falavam, tem cargas positivas, tem carga negativa. Se eu juntar carga positiva com carga negativa, eu neutralizo. Então, veio James Chadwick, em 1932, e veio falar sobre conservação da quantidade de movimento. Que é o quê? Se eu tenho um movimento, um exemplo, para a direita, eu tenho que ter o mesmo para a esquerda, para ele ser o quê? Total, se anular. Então, ele usou esse princípio para o que mesmo? Para dizer que a carga era nula. Se tem uma carga nula lá dentro, ele pegou e chamou de nêutrons. Só que o quê? Ele lembrou que o Rutherford falou que o quê? Que as massas dos nêutrons tinham massas iguais ao próton. Tinham massas iguais ao próton. E não era leve igual aos elétrons. Então, ele, para comprovar que ele descobriu o nêutron, ele mediu a massa das partículas e descobriu realmente que existiam cargas neutras. E essas cargas neutras, ele pegou e denominou nêutron. Ok? E depois dessa descoberta, foi chegado ao modelo atual, que é o quê? Um núcleo composto por prótons e nêutrons, ao redor dele camadas
com elétrons. Essas camadas são chamadas de eletrosfera. Então, temos aqui elétron, que foi quem que criou? Thomson. E o elétron é o quê? Tem carga elétrica negativa e eles quase não possuem massa. E as cargas negativas do elétron anulam as cargas positivas dos prótons, ou seja, deixando um átomo neutro e estável. O próton, que é representado pela letra P, foi criado o quê? Foi descoberto por Rutherford e tem o quê? Tem carga elétrica positiva e ele possui massa. O número de prótons existente dentro do núcleo, temos lá um núcleo. E a quantidade de prótons que eu tenho é chamado de número atômico. Mas, se prótons é a mesma quantidade, por que não deixar prótons? Eles fizeram o seguinte, definiram um nome para definir como se fosse o CPF do átomo. Chamaram o quê? Número atômico. Então, se eu tenho um número atômico 1, eu estou falando do quê? Hidrogênio. Porque todo átomo que tenha um número atômico igual a 1, significa o quê? Que ele se enquadra como hidrogênio. Se eu tenho um conjunto de átomos que tem sua massa, seu número atômico igual a 8, eu estou falando de quem? Do oxigênio. Então, o número atômico define a identidade do meu átomo, do meu elemento químico. Eu tenho lá. Eu posso diferenciar. Como eu posso diferenciar o hidrogênio do oxigênio? Número atômico. O número atômico do hidrogênio é 1, o número atômico do oxigênio é 8. Então, para diferenciar, para credenciar um átomo, foi criado um número atômico, que ele é conhecido pela letra Z. Outro que foi criado, como eu falei agora há pouco, foi o nêutron. O nêutron, criado por James Chadwick, eles não têm carga elétrica, mas eles têm massa. Sendo assim, os nêutrons eles diminuem a força de repulsão entre os prótons no núcleo. Tem lá o núcleo, e cheio de carga positiva, então, para equilibrar, para diminuir a repulsão, são colocados vários nêutrons, certo? Então, temos aqui do lado, para representar e deixar em figura tudo que eu falei aqui, temos aqui as órbitas, chamadas de eletrosferas, só com elétron de amarelo. E no meio, eu tenho o quê? Eu tenho um núcleo composto por prótons e nêutrons. Certo? Então, esse é o modelo atômico atual, formado por um núcleo de prótons e nêutrons e uma eletrosfera formada por elétrons. E a maior parte do átomo é composta por espaço vazio, como proposto por Bohr e Rutherford. Ok? Ficou alguma dúvida sobre esses modelos atômicos ou sobre como é o nosso modelo atômico atual? Então, cada um fez um pouquinho, então. Isso, porque essas descobertas vêm lá de 500 a.C. Aí Demócrito disse que era indivisível. Aí veio o Dalton, contribuiu. Veio o Thomson e viu que não era indivisível, era divisível. Depois veio o Rutherford. Além disso, o Thomson viu o quê? Que tinham cargas negativas e chamou de elétrons. Depois vem quem? O Rutherford e viu que tinham cargas positivas também. Só que ele errou no quê? Que errou que ele não viu que tinha cargas neutras. Então, aí veio o Bohr e definiu que o quê? Tem cargas neutras. Eu não sei como é o nome nem o comportamento, mas tem cargas neutras dentro do núcleo para estabilizar o meu núcleo. E para finalizar, o James Chadwick veio e disse, essas cargas neutras são nêutrons. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Só confirme aí. Sim. Pronto. Muito bom ouvir isso, que agora eu vou passar peraí, antes, para você. posso fazer uma pergunta antes? Fica à vontade. Os prótons, nêutrons e elétrons, eles são realmente dessa forma esférica? Então, basicamente, eles não têm uma medida, se eles são arredondados, se eles são esféricos. Eles meio que, como eles são infinitesamente pequenos, não dá para ver a forma deles, entendeu? Mas para a gente, como a gente usa em atividades, em exercícios, a gente usa muito
o modelo de Dalton para fazer isso. Que, para a compreensão, para a visualização dos nossos olhos, é mais entendível a gente ver como se fosse uma esfera mesmo. Os prótons, os elétrons e os nêutrons. Mas como eles são muito, muito pequenos, porque, vê, se a gente tem um átomo, que o átomo é bem pequeno, e a gente pega as composições que estão dentro desse átomo, vão ser mais que microscópicas, entendeu? Então, a forma física mesmo dela é meio que imprevisível, entendeu? Sim, sim. Pronto, então vou aqui parar de apresentar e vou passar um exercício para vocês. Deixa eu pegar aqui. Está carregando. Deixa eu pegar por aqui. O slide vai ficar aonde? Vai passar para a gente no grupo? Isso, eu vou passar para vocês. Érica, eu tenho uma pergunta. Oi, pode fazer. Quem faz meteorologia pode se tornar do PET? Quem faz o quê? Meteorologia. Pode ser do PET? Não, porque meteorologia não se encaixa como ciências exatas. Porque quem pode participar do PET é quem? Física, química, matemática, todas as engenharias e ciência da computação. Toda essa coisa que envolve exatas pode se encaixar no PET-CIT, entendeu? Mas quem for fazer engenharia civil, for fazer, outros tem além PET civil, tem serviços sociais, se você for fazer, porque a gente na UFAL, pelo menos em Maceió, a gente tem aqui 8 grupos no principal. A gente tem mais 4 em Arapiraca, em Penedo. Então, pelo menos em Maceió, a gente tem psicologia, tem economia. Então, todos esses grupos aceitam pessoas que são do curso. Só a gente que aceita pessoas de exatas, mas meteorologia não se enquadra, ok? Pronto, eu vou agora mandar um link para vocês. Lembrando, já tem um link da frequência aí, então assine. Mas, não é porque vocês assinaram a frequência que vocês vão me abandonar. Então, fique aqui, que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Sim, lembrei. Antes de eu passar para vocês, eu vou apresentar aqui outra coisa para vocês. Para vocês entenderem o que eu estava falando. Está carregando. Um pouco de paciência, que minha internet é horrível. Estou carregando. Então, vamos lá. A gente tem aqui o modelo de quem? Esse daqui. Quem sabe me dizer que modelo é esse? De Dalton? Pronto, esse é o modelo de Dalton. Então, como seria se eu jogasse feixe de luz sobre o modelo de Dalton? Como seria? Se é uma esfera maciça, não passa nada. Bate e é repelido. Aí vem quem? Vem Thomson e diz que é divisível. Então já vem, começam a passar. Estas que vão sendo ocorrendo o desvio são aqui o que bate nas cargas negativas. Só que aí vem quem? Aí depois vem o Bohr
Não, Bohr não. Vem o mano dele, o Rutherford, e vem. Só que é o seguinte, é o que acontece, ele explode, porque o elétron está sendo arrastado para o próton. Vou botar novamente. Bom. Porque Por eles isso que o querem modelo... os nêutrons, né? Isso. E como eles são atraídos, eles vão acabar explodindo e colidindo com o próton, destruindo o átomo. Aí vem quem? Vem Bohr e diz o seguinte, não. Toda vez que eu for feixe de luz, eu mudo minha energia, minha camada. Tá aqui, ó. Bateu, mudou. Bateu, mudou. Estão conseguindo acompanhar? Deixa eu botar um pouco mais devagar para vocês verem. Ó, tá aqui em cima. Bateu o feixe de elétrons, mudou a energia. Bateu, mudou. Bateu, já muda. Toda vez que bate um feixe de eletricidade no elétron, ele vai mudar o quê? Ele vai mudar a sua camada para uma camada mais externa. Um nível de energia maior. E quando passa essa energia, ele volta para a sua camada original. Certo? Então, os outros dois modelos que eu estava falando eram esses aqui, ó. O de Broglie, que é o seguinte. Quando bate o feixe de luz, aumenta como se fosse o quê? Um comprimento de onda. O comportamento é o quê? Como se eu estivesse vendo um comprimento de onda realmente. Ó. Bateu elétrons, eletricidade, mudou. E Parece o uma de show... onda. Hã? Parece uma onda, né? Isso, realmente são comprimentos de ondas que ele previu, que era o comportamento que os elétrons adotavam. Aí já veio quem? Aí Schrödinger disse que era uma nuvem. Ó, vendo aqui? Deixa eu aumentar a velocidade um pouco. Bateu, aumentou a nuvem. Diminuiu a energia, diminuiu a nuvem. Consegue compreender? Vocês conseguem ver isso? Por isso, mas só que essa parte esse tanto de Broglie quanto de Schrödinger a gente vê só mais avançado, no ensino superior. Enem, eles cobram mais só os modelos básicos, que são o de Bohr, que é o de Dalton, que é o quê? O bola de bilhar, o de Thomson, que é o pudim de passas, o de Rutherford, que é o planetário, e o de Bohr, que é o de Bohr mesmo. Ok? Todo mundo conseguiu entender? Só me dê esse retorno aí. Sim. Pronto, então, voltamos para cá. Então, ele só pede os 4 primeiros, né? Isso, só os 4 primeiros. Voltando aqui. Agora eu vou mandar um link para vocês com um pequeno quiz. Então, acesse esse link e se divirta. Hoje não vai ter aquele presente que vocês ganharam no nosso primeiro encontro, mas é bom para dar aquela competição. Competição bem saudável. Certo? Todo mundo conseguiu acessar aí direitinho? Aí coloquem seus nomes. Alguém não conseguiu? Alguém conseguiu? Ainda não. Mas é porque está carregando, porque... Pronto, o Wanderson conseguiu. Se quiser, já pode ir começando a responder. Fala, Rafael Francisco. Rafael. Isso mesmo. Meu tá demorando para carregar. Pronto, o meu aqui também carregou. Eu não vou participar não, mas eu... Ó. O meu tá dizendo que não é possível entrar.
Sério? Aqui, ó. O Cauã, a Áudia, Ed, Wesley, Larla, Melk, Laiane, Nicolas já conseguiram. Tenta novamente. Então. Pera, não tá indo. Eu vou criar outro aqui para ver se todo mundo consegue. Eric, o Oi, meu não foi. O não meu entendi. demora e não vai. É, pronto, que nem o seu. E o meu já deu 2 vezes aqui que não é possível encontrar a página, vai carregar a página. Tentem mudar o servidor, porque eu também estava tentando entrar pelo Google, pelo Chrome, e não estava indo. Aí eu tentei pelo Explorer mesmo. Não, Explorer não, né? Pelo internet no meu caso é da Mi, do Redmi. Então aí ele foi, só que aqui também está carregando, não vai, meu Deus. Não faz isso com ele. Ó, algumas pessoas já conseguiram. Vamos lá, das pessoas que conseguiram, deixa eu atualizar aqui para ver quem acertou mais. O Eliseu, por enquanto, está em primeiro. A Ana em segundo. E Laísa em terceiro. Eu acertei todas. Tem que respeitar, viu? Então, quem acertou tudo, que bom que vocês conseguiram entender até aqui o assunto. E quem errou alguma coisa pode perguntar para tirar dúvida agora. Oi. Eu ainda não estou conseguindo entrar. Eita, eu vou criar outra aqui para ver se você consegue, aí eu dou um tempinho. O meu, se eu conseguir Fiquei em responder a primeira. 14º lugar. Depois Quando eu disso, tava terminando, travou. tava Não dizendo consegui que mais já se responder. encerrou. Eu errei 3, fiquei em 14º lugar. Eu não tenho conseguindo não terminar, não, porque disse que já tinha se encerrado já a competição. Eu vou aqui abrir outro para as pessoas que não fizeram ainda. E depois eu comparo para ver quem acertou mais. Pelo menos dessas pessoas que fizeram de agora, ficou em primeiro Cauã, em segundo Rebeca e terceiro Emily. Quer dizer, atualizou aqui. Finalizou Eliseu em primeiro, Ana em segundo e Alexander em terceiro. Então, quem conseguiu responder 10, parabéns. Quem não conseguiu responder, se quiser tirar dúvidas agora, eu vou deixar aí uns 5 minutos para vocês tirarem suas dúvidas. E depois, quando as outras pessoas desse quiz terminar, a gente faz uma análise de todas as questões. Ok? Quando eu tava fazendo uma questão, tava ansiosa, tava falando, aí eu marquei a alternativa errada.
Eita, perdão. Deixa eu criar outra aqui. Eu não lembro mais como eu criei. Não, tô zoando. Vamos lá. Licença, boa noite, gente. Comigo acontece uma coisa que é horrível aqui. Eu só consigo fixar conteúdo se eu ler. Se eu ler com calma e copiar. Que assim eu consigo absorver. Agora, vendo assim, tudo bem. Aí eu aprendo. Beleza, mas daqui uns instantes eu já esqueço. Entendi. Por isso que além de bom da gente ler, prestar atenção, também é bom a gente fazer exercícios, porque a gente consegue fixar o que a gente aprendeu. Exato, Mas é eu isso também, que eu faço. mas eu também sou assim. Mas é Eu isso. também sou assim. Leio. Calma aí um minuto que eu vou criar outro para as pessoas que não conseguiram. Só que eu acabei esquecendo como é que eu criei o primeiro. Cadê espaço de equipe? Sim, as pessoas que não conseguiram acertar todos, vocês conseguem, vocês tiveram dúvidas em quê? Para eu dar uma explicada enquanto eu abro aqui. Eu pensei que o Rutherford, o modelo se chamaria a folha de ouro. Não, o modelo de Rutherford é conhecido como modelo planetário. Certo? Deixa eu... Se foi. Então, pessoal, eu peço perdão para vocês, mas eu não estou conseguindo criar outro. Então, para a gente não tomar tempo, eu vou aqui abrir para vocês. Acho que 70 pessoas conseguiram. Então, vou dar uma analisada aqui com vocês. Está carregando aqui.
Então, temos aqui, que foi a primeira questão, que cientista propôs um primeiro modelo atômico que ficou conhecido como bola de bilhar. Lembrando, Demócrito foi quem? Foi quem estava estudando a matéria. Rutherford, ele propôs o quê? Ele propôs o modelo planetário. Dalton propôs o modelo da bola de bilhar. O James Chadwick foi quem? Foi quem descobriu o nêutron. A partir disso, a segunda o quê? Os modelos atômicos, eles descrevem alguns aspectos dos átomos, e sobre essas afirmações é correto qual? O modelo atômico, eles foram desenvolvidos por Leucipo e Demócrito? Não. Por quê? Eles discorreram sobre o que era a matéria e as propriedades da matéria. Tá tendo eco. Segundo. Pronto. Passou agora? Passou. Pronto. O segundo. Os principais modelos atômicos são o de Rutherford e o de Rutherford-Bohr. Não é verdade. Os principais modelos são quem? O modelo da bola de bilhar de Dalton, o modelo do pudim de passas de Thomson, aí sim vem o de planetário de Rutherford e o de Bohr. Aí a outra é o quê? O primeiro modelo atômico desenvolvido foi o modelo atômico de Rutherford. Não é verdade. Que foi o primeiro atômico dos principais, foi o de Dalton. E a última, que é a correta, é os modelos atômicos foram criados para compreender a composição do átomo. Certo? Aí temos aqui, quem descobriu o elétron? Ou seja, foi o Dalton? Não, Dalton disse que era indivisível, então não tinha nada dentro. O Bohr? Não, Bohr, ele mudou o último modelo, que é o mais aceito. Aí foi quem? Foi Thomson. Thomson que, através dos raios catódicos de feixe de eletricidade negativa, que ele descobriu os elétrons. E James Chadwick descobriu os nêutrons. Aí, Rutherford foi o... Dá para ver o resto. Rutherford foi o responsável por desenvolver um modelo atômico conhecido como o modelo planetário. Então, aqui, verdadeiro. Certo? A próxima. Eletrosfera é a região do átomo Q. Então, a eletrosfera, como eu expliquei, é onde fica o quê? Contém as partículas de cargas elétricas negativas. Então, ele não tem cargas positivas, porque onde ficam as cargas positivas? No núcleo. Onde ficam os nêutrons? No núcleo. E onde se concentra toda a massa? No núcleo. Certo? Então, na eletrosfera só tem elétrons. Uma das características de Thomson é que o átomo não é indivisível. Isso é verdade? Não. O Thomson foi a primeira pessoa que veio contrapondo esse ponto de Dalton. Dalton disse que era indivisível. Aí chegou o Thomson e disse, não, isso aqui não é indivisível. Eu consigo dividir e passar feixes por ele. Então, essa resposta está ok. Aí vem James Chadwick, foi o responsável pela descoberta do nêutron. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade. Que ele descobriu lá em 1932. Aí depois vem, o núcleo é a região do átomo que contém somente as partículas de carga elétrica positiva? Não. No núcleo tem o quê? Positivo e negativo. Aí na segunda, contém somente as partículas de carga elétrica negativa? Não. Onde fica só isso é o quê? Eletrosfera. Aí vem outro. Contém as partículas de carga elétrica positivas e também as neutras? Aí ok. Que essa é a composição do núcleo. E a última está errada porque o quê? Contém as partículas elétricas negativas e também as neutras. Isso não é verdade, porque as negativas, como eu já disse, ficam na eletrosfera. Aí vem sobre o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, ele diz que o átomo é nucleado, formado por cargas positivas, que seria o próprio núcleo? Não. Isso quem afirmou foi Rutherford, que ele disse que o núcleo era só prótons. Aí veio Bohr e disse que tinha tanto prótons quanto nêutrons, quanto cargas neutras. E ele vem também, a próxima afirmação. O elétron pula para uma órbita maior quando é atravessado por eletricidade? Correto. Sobe para uma camada maior e quando o nível de energia baixa, ele volta para a camada que ele estava.
Os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados. Isso quem afirmou foi quem? Quem afirmou isso foi o Dalton. Então, está errado também. A outra é, uma esfera de carga positiva contém elétrons distribuídos uniformemente. Então, quem propôs essa esfera de carga positiva com distribuídos elétrons nele é o modelo de quem? O pudim de passas, o modelo de Thomson. E a última é, o modelo atômico atual é constituído por um núcleo com prótons e elétrons, só a partir daí já dava para desconsiderar. Aí a outra, um núcleo com prótons e nêutrons, certo. E com uma eletrosfera composta de elétrons, ok. Então, a certa é essa. Aí as outras, um núcleo com nêutrons e elétrons, não, tem nêutrons e prótons. Aí a outra, um núcleo com prótons e uma eletrosfera composta de nêutrons e elétrons. Errado. Os nêutrons ficam no núcleo. Ok? Consegui tirar a dúvida de todo mundo, das pessoas que não conseguiram acertar tudo. Então, parabéns para quem conseguiu acertar. E quem não conseguiu acertar não tem problema, porque a gente está aqui para acertar, porque daqui até o Enem a gente pode errar muito. Essa é a nossa meta, errar até o Enem. Porque quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. Para quando a gente chegar no Enem, a gente ter o mínimo de erro possível e garantir o nosso objetivo, que é uma oportunidade e uma vaga no ensino superior, ok? Então, quem acertou poucas questões, não fique triste, achando que não sabe, que a gente está aqui para aprender, ok? Então, já foi metade da nossa aula. Vamos voltar novamente para o nosso slide. Os modelos atômicos, tudo já tirado a limpo. Vamos agora... Está apresentando já ou ainda não? Tá apresentando. Sim. Pronto, vencido esse ponto dos modelos atômicos, vamos falar agora sobre a estrutura do átomo. Vamos lá. A eletrosfera, como eu falei agora há pouco, é a região ao redor do núcleo, onde os elétrons ficam girando em volta deste núcleo. Então, temos lá um núcleo, que é onde ficam os prótons e o nêutron, temos o espaço vazio, e depois temos os elétrons, as camadas de elétrons ao redor do núcleo. Aí temos aqui novamente o número atômico, que é a carteira de identidade do átomo, que ele vai indicar de qual elemento a gente está falando e a qual elemento químico, aquele conjunto de átomos no mesmo número atômico, eles pertencem. E a gente falou, pelos modelos atômicos, falamos em massa. Tem muita massa, tem pouca massa, mas como eu calculo essa massa? Então, a número de massa, ela é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. E ele é representado pela letra A. Temos aqui o A, que é de massa, o N de nêutrons e o P de prótons. Então, o número de massa é a soma dos nêutrons e dos prótons. Se a gente tem a massa e os prótons, a gente pode calcular o quê? O nêutron, que é aqui, ó. Que o N é igual a menos Z. Mas por que Z e não P? Porque a gente sabe que Z é igual a P. O número de prótons é igual ao número atômico. Então, tanto faz a gente usar nessa equação aqui o Z ou o P, ok? Vamos lá. Não. Qual parte? Essa parte do número de massa? A outra. Essa daqui de baixo. É. Pronto, a gente tem o seguinte. Você concorda? Estamos aqui. Temos o A. Se a gente passar esse P para cá, ele é positivo, ele fica o quê? Negativo. Certo? Só que o seguinte, o P, o número de prótons, ele é igual ao número atômico. Certo? Então, o número atômico é criado, ele define a identidade. Só que para a gente saber qual é o número de prótons, ou o número atômico,
tanto faz. A gente sabe o número de prótons, a gente sabe o número atômico. Certo? A gente vai estar lá no... O elétron é o número atômico? Hã? O elétron é o número atômico? Não. O número atômico é o próton. É o que fica lá dentro do núcleo. Como ele está dentro do núcleo, ele não sai para canto nenhum. O elétron, ele é meio vida louca. Ele pode sair desse núcleo e sair para outro átomo. Então, como o elétron é vida louca, não tem como a gente estar dizendo, não, o CPF do átomo é o elétron. Só que o elétron ele não tem responsabilidade, ele vai para onde estão puxando mais. Então, o próton, ele é o quê? Ele é fixo ali, ele não muda, ele está lá dentro do núcleo. Então, como ele está lá dentro, a gente pode utilizar a informação dele para identificar um átomo. Para não colocar, não, qual é o próton dele? Para qual é isso? Não, a gente coloca o número atômico. Para a gente não trabalhar com carga. Então, para não ter que falar carga, para dizer que é a identidade, a gente usou número atômico. Então, o número atômico ele é representado pela letra Z e é a carteira de identidade do átomo. E o Z é igual ao P. Ok? Todo mundo conseguiu compreender isso? Se não, eu repito novamente. Entendi. Então, ali em cima poderia ser A igual N mais Z? Isso, exatamente, poderia. Do mesmo jeito que aqui poderia ser A menos P. Ok? Ok. Mas, normalmente, a gente recebe para calcular o nêutron, quando a gente está lá na questão, tem o hidrogênio. Qual é o nêutron dele, sabendo que a massa é 2? Então, aí você fica, cadê o próton? Só que ele deu a atômico igual ao próton, substituiu na equação o A, 2, menos o Z, que é 1. A gente descobre que o número de nêutrons no hidrogênio é 1. Certo? Então, vamos fazer aqui um exemplo para fixar melhor. O átomo de um elemento químico, ele possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Eu vou dar aí, deixa eu ver, 1 minutinho para vocês fazerem essa conta aí que é rápido. E depois eu faço para ver se vocês conseguiram entender. Ok? Agora eu faço o mesmo. Tá aqui esperando, 1 minutinho. É a letra A? Será? Eu acho que a letra E. Olha. Estamos aí dividido. Letra A e letra E. Quem ganha? Letra A. Olha, 2-1, letra A. Quem vai na letra E? Tem a C, a B e a D. Eu acho que é a letra A. Eita, puxou a fila. Eita, botou certeza. Eu só vou dizer que é certeza a letra E, só para contrariar. Mas eu vou comprovar depois para ver quem tá certo. Vamos lá, quem diz outra? Quem fez mais? Pronto, então vamos lá. Então, para quem deu certeza que é a letra A, vamos provar aqui que é ou que não é. Então, vamos lá. A gente sabe que Z é igual a P. Então, a gente já tem que o quê? O número atômico é 83. Então, respectivamente, o número atômico. Então, a primeira aqui, ó, 83. Então, ou é A, ou é B, ou é C. Aí vamos para nossa fórmula aqui. O A igual a Z mais N. Quem é P? 83. E quem é N? 126. 83 mais 126 é igual a 209. Ok? Então, o resultado
Alternativa letra A. Ok? Quem falou letra A entendeu direitinho por que a letra A? Ou quem pensou em outra letra e não quis expor seu pensamento? Porque eu sei como é. Porque às vezes também eu faço isso durante as aulas. Eu faço o cálculo contra a resposta, mas eu fico lá. Será que é? Eu vou falar e acabo errando. Mas é uma coisa que eu recomendo muito a vocês, é que a gente perca esse medo de errar. Porque a gente sabe que a gente vai acabar ou errando uma questão, ou errando nisso ou aquilo. Mas se a gente esperar, não, vou esperar para ver se vai dar isso, a gente meio que não se arrisca. Então, um conselho que eu recomendo muito para vocês é não ter medo de fazer as coisas, não ter medo de expor seu posicionamento. Mesmo que aquilo esteja certo ou errado, você acaba aprendendo, ok? Então, vamos seguindo. Que quem não entendeu até agora, a parte da estrutura. Ficou alguma dúvida de estrutura? Acho que não. Então, vamos seguir. Então, vamos falar agora da representação dos átomos. Como ele é representado? Então, vamos lá. Os átomos, eles são elementos químicos, que eles vão ser compostos o quê? Por uma ou duas, ou no máximo 3 letras. E sempre, quando a gente for fazer, sempre que a gente for escrever um símbolo, o oxigênio, a gente escreve o quê? O O maiúsculo. Mesma coisa aqui, ó, o cloro. Se a gente for escrever o cloro, sempre a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. O sódio, N maiúsculo, A minúsculo. Certo? E a gente tem o seguinte. A gente falou o quê? Número de massa e número atômico. Como é colocado no símbolo do elemento. A gente tem que o A fica no canto superior, só que a gente pode encontrar tanto ele aqui, tanto ele no superior esquerdo, quanto no superior direito. Mas eu acho mais bonito ele ficando no superior esquerdo. Para vocês não se confundirem. A gente está aqui, o 17 está aqui e o 35 está aqui. Aí mas que número é esse? Isso é o quê? Porque a gente viu que é no esquerdo, no superior esquerdo. Mas nem sempre, nem toda nomenclatura segue esse padrão. Algumas botam aqui na direita, certo? Então, temos o número atômico fica sempre na parte de cima e, não, a massa sempre fica no lado de cima e o número atômico sempre fica na parte de baixo, ok? Ficaram em dúvida em relação a isso? Primeira letra maiúscula, o resto minúscula. Temos também o quê? Número de massa em cima, ou na esquerda, ou na direita, e o número atômico fica sempre posicionado embaixo. Certo? Licença, pode repetir? Oi. Posso. Então, quando a gente vai lá na tabela periódica, a gente encontra os elementos, encontra o sódio, oxigênio, nitrogênio, só que eles não vão estar lá escrito na tabela normal, oxigênio. Eles vão estar escrito lá uma letra, ou duas, ou no máximo 3. Por exemplo, o cloro. O cloro, ele está representado assim. Primeira letra sempre maiúscula e a segunda minúscula. Cloro, C maiúsculo, L minúsculo. Se a gente pegar o bromo, B maiúsculo, R minúsculo. Oi? O Aldiel está perguntando se eles podem estar do outro lado, todos os dois do outro lado. Sim, eles podem estar do outro lado. Mas normalmente ele é mais aqui na esquerda. Mas não tem restrição nenhuma que pode ficar aqui na direita. Pode ser tanto na direita quanto na esquerda. Viu? Ó, mas o seguinte, o que não pode ser assim muito perto da direita é essa parte aqui do número atômico, que a gente às vezes coloca o quê? Cl2, alguma coisa assim. Mas não tem restrição nenhuma. Pode ser tanto na esquerda quanto na direita. Certo? Só que uma regra restrita é a parte de cima, em cima tem que ser número de massas. E embaixo, sempre número atômico. Beleza? Primeira letra maiúscula, o resto minúscula, para representar o símbolo. E superior, número de massas, representado pela letra A. E embaixo, número atômico, representado pela letra Z. E o N?
Então, o N não aparece. Mas aí que está a jogada. Aquela fórmula lá, como ela é? Aquela fórmula é o quê? N é igual a A menos Z. Então, se você tem o A e você tem Z, diminui um do outro e você encontra a sua quantidade de prótons. Qual seria a quantidade de prótons aí do cloro? Não, a quantidade de nêutrons. Perdão. Repetindo novamente. Você tem o número de massa e o número atômico. Se eu subtrair o número de massa menos o número atômico, eu vou ter o número de nêutrons. E nesse caso do cloro, qual é o número de nêutrons? 18. Isso, exatamente. Por isso que naquela equação tem mais a letra Z, porque é o que ela fica aparecendo aqui embaixo. Porque a gente tem Z, que é o número atômico, mas qual a quantidade de prótons? 17. Nesse caso aqui, é exatamente isso. Todo mundo entendeu? Quem não? Sim. Eu entendi. Pronto, eu vou fazer aqui um exemplo. Vai explicar aqui para vocês. Professor. Oi. Para repetir? Sim. Vamos lá. Tá dando para ver a seta aqui do mouse? Sim. Sim. Pronto. Então, vimos lá o seguinte, a gente aprendeu em relação ao número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons, número atômico e número de massa. Isso tá ok, né? Então, a gente precisa utilizar essas informações, precisa expor essas informações. E isso é colocado na tabela periódica. Na tabela periódica, se você for olhar lá, tá mais ou menos assim. E por que assim? Porque é uma regra que a gente tem que a primeira letra sempre vai ser maiúscula. Cloro, o C maiúsculo, L minúsculo. Nitrogênio, N maiúsculo. Hélio, H maiúsculo, E minúsculo. Certo? Deixa eu ver outro elemento aqui. Agora subiu da minha mente. O bromo, BR, B maiúsculo, R minúsculo. Magnésio, M maiúsculo, G minúsculo. O cobre. Alumínio, cobre. Eu não me lembro como é a nomenclatura do cobre. Eu não sei se eu acho que é CB, não tenho certeza, então não vou afirmar. Mas é a mesma coisa. C maiúsculo e a outra letra minúscula. Se a gente tiver o outro aqui, o alumínio, o ouro, a gente trabalhar com ouro. A maiúsculo, U minúsculo, meu Deus. A maiúsculo e U minúsculo, certo? Essa parte de maiúsculo e minúsculo, todo mundo entendeu? Só dá uma confirmada. Sim. Pessoal. Pronto. Sim, entendi. Então vamos lá. A gente tem um símbolo. Qual elemento tem 3 letras? Isso. A gente tem um símbolo. Então, eu não sei dizer para você qual é, mas eu acho que nem tem, para falar a verdade. Mas como é uma regra, pode até ter 3 letras. Depois eu vou pesquisar, quando eu vou passar o exercício para vocês, e quando vocês fazem, eu vou pesquisar se tem algum com 3 letras. Mas eu acho que não tem. Então, vamos lá. Temos aqui o cloro. Como é que eu vou colocar as informações do cloro? O cloro, ele tem massa atômica igual a 35 e tem número atômico igual a 37. Como é que eu vou colocar eles no símbolo? Então, aqui na parte superior, tanto esquerda quanto direita, eu posso colocar o quê? O número atômico. O número de massa, perdão. Repetindo de novo, porque eu confundi os números. Foi feita a regra, colocando em cima, ou na esquerda ou na direita, eu posso colocar o número de massas. E inferior, na parte de baixo, eu coloco um número atômico. Então, tem um número atômico embaixo e um número de massas fica em cima. Outra coisa que também é bom ressaltar é que o número de massa, o número atômico,
o Z, número atômico, é igual ao número de prótons. Certo? Todo mundo entende essa parte? Massa em cima, número atômico embaixo. Tá à esquerda, pode ser na direita? Pode. Não tem nenhuma restrição. Então, ok? Massa em cima, número atômico embaixo. Mas espera, tá faltando os prótons. Não tá. Prótons é a mesma coisa que número atômico. Mas como o número atômico é mais bonito, não trata de carga, ele é utilizado como uma carteira de identidade. Então ele fica exposto no símbolo. Mas e os nêutrons? Se no núcleo tem prótons e nêutrons? Os nêutrons é o quê? A gente viu anteriormente que o número de nêutrons é a soma, que o número de massas é o quê? A soma do nêutrons e prótons. Se eu não tenho os nêutrons, eu passo o próton para o outro lado diminuindo. Então vai ficar o quê? Nêutrons é igual a massa atômica menos o número atômico. Eu tenho a massa? Tenho. 35. Eu tenho o número atômico? Tenho. 17. Qual é a diferença entre esses dois? 18. Então, 18 é a minha quantidade de nêutrons presente nesse átomo. Conseguiram compreender? Sim. Pessoal? Todo mundo? Sim. Pronto. Agora eu vou deixar vocês fazendo esse exercício aqui e já eu volto com a informação lá para ver se tem algum elemento com 3 letras, certo? Volto já. Eu aproveito e vou beber uma água. Pessoal, voltei. E aí? Qual é a questão que vocês acham que é? Pessoal, me abandonaram? Eu acho que é a B. Alô? Eu vou na letra E de novo. Eu vou na Eu letra acho que E. é C. Ah, tá. Então aí, ainda bem, eu pensei que... Licença. Mais uma Então, vez, vamos lá. certeza que é C. Porque o número
atômico é igual ao de prótons, Rapaz. o nêutrons é a subtração disso, e o número de elétrons é igual ao número atômico. Boa, representou, viu? Aí sim. Mas só botando no papel o que ele acabou de falar, é o seguinte. A gente sabe que o número de número atômico é igual ao número de prótons. Então, a gente tem aqui 80, 80, beleza. Número de nêutrons é a diferença entre o número de massas e o número de prótons ou o número atômico. 200 menos 80, 120. E número de elétrons. Por que o número de elétrons é 80? Alguém se É arrisca? igual ao de prótons. Isso. Porque como a gente está com Mercúrio neutro, então o número de prótons tem que ser igual ao número de nêutrons. Ao contrário. O número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons. Ok? Então, 80, 80, 120. 80, 120, 80. Alternativa, letra C. Eu vou fazer uma questão para ele dizer que tem certeza que aí não é. Deixa na minha próxima aula. Pera aí. Então, vencida a representação, vamos para a última parte, que é semelhança. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, a gente viu o quê? Oi. Tava lá o número, né? 80 e 200. Então, não pode ter um número maior que 200 e nem um número menor que 80? Isso, porque é o seguinte, porque... Não entendi. No caso do Mercúrio... Sei lá o que eu tô perguntando. Porque eu sei. Pronto, vamos lá. Vou levar por duas vertentes. Uma coisa é o seguinte. A gente tem 280. 200 aqui, de número de massa, e 80 no número atômico. Eu poderia ter um número de nêutrons menor que 80? Não. Porque a soma tem que dar o número de massa, que é 200. Então, só tem a possibilidade de ser 120. Porque o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. E o contrário é a mesma coisa. O número de nêutrons é a subtração do número de massa e o número de prótons. Então, sempre tem que haver essa subtração e, praticamente em hipótese nenhuma, pode ser nem maior que o número de massa e nem menor que o número atômico. Aí uma coisa, eu posso colocar o número atômico ali por algum motivo menor? Se você mudar o número 80, colocar o quê? 79, aí você está fazendo o quê? Mudando a identidade do átomo. Então, você não vai mais falar do mercúrio. Você vai estar falando de outro elemento, que agora eu não lembro qual é. Certo? Então, o número atômico, ele não pode, se ele mudar, o número muda o elemento. Aquele número de massa, ele pode até alterar. Porque se aumentar o número de nêutrons aqui, isso aqui vai subir. Se eu botar 200... Se eu botar aqui 200 de nêutrons, fazendo a alteração. Se eu botar 200 de nêutrons, quanto é que vai ser minha massa atômica? Vai ser o quê? 200 mais 80, 280. Certo? Então, essa parte aqui tá o seguinte. Se eu boto aqui, número de nêutrons igual a 100, você pode mudar aqui o número de nêutrons. Agora tem que mudar o número de massa. Porque tem que satisfazer essas equações. Certo? Que é aqui, 280 e botar aqui 300. Não vale. Eu posso botar 380, 380. Na teoria, ok? Mas se eu mudar o número atômico, eu necessariamente estou mudando o meu elemento. Porque se meu CPF tá lá, e estou lá digitando meu CPF e termino ele com 80. Então, mas sou eu. Agora, se eu pego e acabo esquecendo, boto 81. Eu não vou estar falando mais de mim. Vai estar sendo falado de quem? Da Rebeca. Entendeu? Então, se eu mudo o meu número atômico, eu mudo o elemento com que eu estou trabalhando. Ok? Foi essas minhas respostas. Respondeu alguma do seu modelo de pergunta? Ou não? Foi bom. Eu não senti firmeza nesse foi bom, nem disse que respondeu. Eu vou ter que ler o slide. Mas, eu acho que todos.
Beleza. Beleza. Então, vamos seguindo para semelhanças atômicas. Para semelhanças atômicas, a gente tem o seguinte, a gente tem o cloro, Licença aqui. pegando aqui novamente. Licença aqui, Eric. Oi? É um pouco confuso de se entender, mas se a pessoa ler atentamente e procurar entender, a pessoa pega facilmente. Uhum. Realmente. É porque quando se trata de química, química é um assunto um pouco complicado. Então, a gente tem que ler, prestar atenção. Por isso que eu estou pedindo para vocês, se eu estiver falando muito rápido, vocês falem. Eu repito novamente, eu falo mais lento. Eu não vou me sentir incomodado, porque eu sei como esses assuntos de química. Então, eu quero que vocês sintam o mais à vontade possível. Oi? Eu vou trocar de dispositivo aqui, porque esse aqui tá o celular aqui tá descarregando. Eu vou trocar aqui, viu? Tá tranquilo. Então, só dar uma recapitulada aqui. Geral, todo mundo entendeu. Número de massa fica em cima. Número atômico fica embaixo. E número de nêutrons é a diferença entre os dois. Diminuo o número de massa pelo número atômico, eu vou chegar no meu nêutron. Se eu mexo no meu número atômico, necessariamente eu vou mexer com o meu elemento. Eu estou com 80. Estou falando do Eric. Se eu botar 79, eu vou estar falando, não vou estar falando do Eric, vou estar falando agora do Wanderson. Entenderam? Agora, se eu mudar o número de massa aqui, eu posso estar falando até do mesmo elemento, porque é só número de massa. Uma coisa que eu vou mudar vai ser o quê? Os nêutrons. Eu mudo os nêutrons, eu posso mudar o número de massa. Agora, eu não posso mudar meu número atômico. Se eu mudo meu número atômico, eu mudo obrigatoriamente o meu elemento químico. Ok? Mas aqui, 80, mercúrio. Agora eu boto aqui 120 de nêutrons, vai dar 80 a massa. Agora se eu pego, não, eu quero uma massa maior. Então venho aqui, eu boto 250 de nêutrons. Se eu boto 250 de nêutrons, a soma vai dar o quê? 330. Então 330 é meu novo número de massa. Não mexi no meu número atômico, só mexi na minha quantidade de nêutrons. Mexi no nêutrons, mas eu não mexi no meu componente. Ok? Agora vamos falar da semelhança. Eu tenho aqui... Pronto, basicamente o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Que quando... Tem semelhanças atômicas. Primeiro vamos falar dos isótopos. Isótopos já vem do nome iso. Iso, mesmo. E aqui o macetezinho. Isótopos. Tem P de quê? Prótons. Então, mesmo número de prótons. Ou seja, mesmo número atômico. Se eu estou falando do mesmo número atômico, eu estou falando do quê? Do mesmo elemento químico. Peguei aqui o cloro. Cloro tem o quê? Tem massa, número atômico 17 e massa 35. Só que aí eu posso pegar outro, considero isso aqui que é 37. Isso aqui foi um erro na digitação. Esse daqui, onde está certo, é 37. Para não confundir. Considere isso aqui. Essa parte aqui. Tem esse aqui. Número de massa 35, número atômico 17 e número de nêutrons 18. Beleza? Número atômico, o mesmo elemento, mesmo símbolo, cloro. Só que o quê? A gente tem a massa 37. Mas espera, 35 e 37. E é o mesmo elemento? Sim. A gente só fez mudar o quê? O número de nêutrons. Aumentei 2 aqui para 37, considere que isso aqui é um 37. Por favor. 37. Então, se é 35 foi para 37, aumentei 2. 2 onde? No número atômico? Não. Se aumenta o número atômico, eu mudo meu elemento químico. Então, eu só tenho uma opção de mudar, que é o quê? No nêutron. Se eu mudei o nêutron, eu vou dar o quê? Nêutron igual a 20, Z, que é o número atômico 17, somando o número de massa 37.
Ok? Conseguiram compreender melhor ou ainda está um pouco confuso? Por favor, digam aí. Entendeu? Eu entendi. Então, vamos seguindo para isótonos. Se eu falei aqui que iso é mesmo, isótono segue a mesma o quê? Se está aqui isótopos, P de prótons, isótonos, N de nêutrons. Então, são aqueles que apresentam o mesmo número de nêutrons e diferente número de próton e de massa, ok? Mesmo número de nêutron e o número de prótons e o de massa podem ser diferentes. Então, ó, tem até uma observação. Obrigatoriamente, não podem pertencer ao mesmo elemento químico. Por quê? Se eu tiver o mesmo elemento, mesmo número de massa, por exemplo, se eu pegar aqui o cloro, mesmo número de massa, e se eu for pegar o mesmo número de prótons, eu vou chegar no mesmo elemento. Porque para esses dois serem igual, o nêutron também vai ser igual. Então a gente não pode pegar o mesmo elemento para dizer que eles são isótopos. Eu tenho que pegar dois elementos diferentes. Mas se eu for analisar, esse com esse, se for 35 e outro 35, 17, eu vou estar falando que eles são isótopos, mas são o mesmo elemento. Entenderam? Porque eu não posso usar? Porque se os prótons e os nêutrons, os prótons e os nêutrons forem iguais, o meu número atômico vai ser igual, o meu número de massa vai ser igual. Prótons iguais, nêutrons iguais, necessariamente vai ser o quê? Número de massas iguais. Se os três são iguais, eu vou estar falando do mesmo elemento. Eu vou estar comparando um cloro com as mesmas características. Então, por isso que não faz sentido comparar o mesmo elemento, ok? Então, eu pego aqui o número de nêutrons. O número de nêutrons aqui, como vocês podem ver, tem 27 de massa e 13 de número atômico. 27 menos 13, 14. Eric, Oi? o Rafael está perguntando se é possível criar um elemento químico. Bom, criar não é possível. A gente pode descobrir. Porque, como diz uma lei, que eu não me lembro quem foi, eu acho que é Lavoisier, que diz que nada se cria, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, certo? Então, eles já existem, a gente só não descobriu ainda. A gente pode, a partir dos dados que a gente tem, produzir sinteticamente com o similar, certo? Porque muitas coisas já vêm sendo desenvolvidas sinteticamente a partir das propriedades que a gente já conhece e chama de novo elemento, entendeu? Mas necessariamente, praticamente, a gente só descobre outro elemento, ok? Porque como a Terra é muito diversa, os materiais, minerais e tudo, qualquer detalhezinho é um novo elemento. Então, a gente meio que descobre, ok? Beleza? Então, vamos lá, analisando de novo. 27 de massa, 13 atômico. Resultando, 27 menos 13, 14 nêutrons. Aí vamos aqui. 14 atômico. Vocês viram? 13 estava falando do alumínio. 14 já está falando do, acho que é silício, não tenho certeza. Mas é do silício. Ó, primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Aí eu tenho aqui, número atômico de 14, número de massa, de novo, 18. 28. Então a diferença, 28 menos 14 dá o quê? 14. Repare, número de nêutrons iguais, número atômico diferente e número de massa também. Entenderam? Sim. Assim, caso pode ter ficado confuso nessa parte aqui, não pode pertencer ao mesmo elemento químico, ou seja, por causa exatamente dessa observação. Se eu tenho o número de massa igual e o número atômico igual, necessariamente a gente vai ter o quê? O mesmo número de nêutrons.
mesmo número de nêutron, tudo igual, eu vou estar falando o quê? Comparando um cloro com um cloro da mesma coisa, certo? Então, se eu tenho que comparar o nêutron, quando são isótonos, eu tenho que pegar dois elementos diferentes, comparar o hidrogênio com o oxigênio, eu tenho que comparar com o alumínio com o silício, eu tenho que comparar o nitrogênio com o carbono, certo? Para verificar se eles são isótonos, ok? Então, eu tenho outro aqui, que é, para finalizar, que são os isóbaros. Isóbaros, nesse caso não tem muito macete, porque não tem um M de massa, mas é o seguinte, a gente já falou de isótopos, que é prótons, isótonos, que é nêutrons, falta quem? Massa. Então, aqui são aqueles que apresentam o mesmo número de massa, só que diferente número de prótons e diferente número de nêutrons. E a mesma coisa, não podem ser o mesmo elemento. Respeito ser o mesmo elemento, então a gente vai estar analisando a mesma coisa, certo? Então, a gente pegou aqui o cálcio, que ele tem número atômico 20 e número de massa 40. Aqui, ó, número de massa 40, menos 20, 20 nêutrons, beleza? Só que chega aqui no AR, eu não lembro de certeza qual é o AR, nem vou me arriscar a chutar. Mas tem aqui, um 40 é o número de massa, 18 é o número atômico. Novamente, deu o número atômico, eu mudo o meu elemento. Temos aqui, 40 menos 18, 22. 22 nêutrons, número atômico e prótons 18, e meu número de massa é igual a 40. Os dois são iguais, certo? Aí a gente vem aqui para o outro, que é o isoeletrônicos. Isoeletrônicos. Então, tem o nome elétron. Se tem nome elétron, basicamente é a mesma quantidade de elétrons. Mesma quantidade de elétrons, que é quando o seguinte, que eu tenho aqui 11 prótons, ou 11 número atômico, e aqui eu tenho o quê? Esse sinal de mais é o que se encaixa como íon, que é quando perde um elétron. Então, eu vou explicar melhor. Mas é o seguinte, eu vou adiantar um pouco para falar dos íons, depois eu volto para cá para vocês não se perderem, certo? Vamos lá. Os íons, eles são o seguinte, eles são quando o elétron, ele ganha ou perde, quando o átomo ganha ou perde um elétron. Eu tenho lá o cátion e tenho o ânion. O cátion é quando um átomo perde um elétron. E vai estar representado lá, seu número de prótons fica maior que o número de elétrons. O átomo assume uma carga positiva, transformando-se num íon positivo. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho o número de prótons e de elétrons. Se o número de prótons supera o de elétrons, ele vai estar o quê? Positivo. Então, ganha uma cargazinha positiva no meu átomo, no meu elemento químico. E o contrário dele é o ânion. É o átomo que recebe o elétron. O número de elétrons ele torna superior ao de prótons. Se o elétron torna-se superior, o que predomina é o quê? Carga negativa. Ganhou, então fica um sinal de menos no meu átomo, certo? Então, voltando aqui. Vamos lá. Voltando. Na+. Significa que o quê? Eu tenho 11 prótons. Se eu tenho um sinal de mais, significa que eu tenho uma carga a mais de prótons do que de elétrons. Ele não está neutro. Então, vai ser o seguinte. 11 mais... Vai estar a mais 1 do que 1 elétrons. Então, 11 menos 1, 10. Certo? Número atômico, número de prótons, 11. Tá um sinal de mais aqui, significa que eu perdi um elétron. Não está neutro. Se não está neutro, significa que minha carga de prótons está superior. Quanto superior? Só 1. Então, se está superior a mais 1, eu tenho 11. Se é superior a mais 1, então meus elétrons são quanto? 10. Certo? Aí eu venho nesse outro, no oxigênio. Meu número atômico é 8. Só que aqui tem menos 2. Significa que meus elétrons têm 2 unidades a mais que meus prótons. Certo? Dá uma carga negativa maior do que próton. Perdão. Então, tenho aqui, se um é 8 e o outro está
ele está negativado menos 2, significa que eu tenho mais 2 elétrons do que prótons. Então, 8 mais 2, 10 elétrons. E aqui, ele está neutro. Ele estando neutro, significa que o quê? Mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. 10, 10, ok? Novamente. Se está positivo, positivo é o quê? Um cátion. Positivo, cátion. É colocado sempre na parte superior direita. Sempre superior direita para dizer quantas cargas a mais eu tenho de prótons ou de elétrons. Tem uma cargazinha a mais, significa que eu tenho um próton a mais que elétron. Se é um a mais, eu tenho 11 prótons. Se é um a mais que elétron, então eu tenho 10. Mesma coisa no oxigênio. No oxigênio eu tenho mais nêutrons, eu tenho mais elétrons do que prótons. Então, se eu tenho 2 elétrons a mais e eu tenho 8 prótons, vou ter o quê? 10 elétrons. Entenderam por quê? Porque aqui está menos 2, significa que isso aqui é um ânion. Um ânion tem 2 cargas a mais que o meu prótons. Elétron tem 2 cargas a mais que próton. Se o próton é 8 e a carga tem 2 unidades a mais, então meus elétrons são 10. Se não tem nenhuma carga, significa que ele está o quê? Neutro. Ou seja, carga de próton é o mesmo número de elétrons. Agora, se eu tenho mais, tem mais prótons do que mais elétrons. Então, cátion, que é no caso desse sódio mais aqui, estou trabalhando com o quê? Com mais prótons do que elétrons. Agora, no segundo caso, eu estou trabalhando com ânion. O ânion é mais elétrons do que prótons. Conseguiram entender isso? Só para a gente finalizar. Ô, professor, rapidinho. Oi. Os elétrons são igual aos prótons, é igual ao número atômico, não é isso? Aí, Sim, quando eles estão neutros. Tá. Por causa que eu ia perguntar isso, eu ia perguntar essa questão aí, porque 23 menos 11, no caso aí, não daria, se fosse menos 10, né? Daria 20, daria 13, não daria 12. Você tá entendendo? Tô dizendo? Ah, entendi. Não, mas aqui você estaria falando dos nêutrons, entendeu? Aqui, ó, tá aqui, ó. 23 menos 11, 12 nêutrons. Mas a gente está falando do número atômico, que é o número de prótons, e o número de elétrons, esse maisinho aqui. Analisando esse caso, tem alguma coisa aqui? Não. Então significa o quê? Que está neutro. Neutro significa o quê? Cargas se anulam. Para se anular, tem que ser iguais. Ou seja, 10 elétrons e 10 prótons. Se anulou. Agora tem o outro. O outro está o quê? Positivo. Positivo que está dizendo o quê? Mais prótons do que elétron. Ele não está neutro. Mas quanto que ele está mais? Está aqui só 1, certo? Quando ele está 1, só fica mais 1. Então, ele está 1 unidade, tem um próton a mais que elétron. Então, se o meu próton é 11 e ele é 1 a mais que meu elétron, então meu elétron é o quê? 10. Esse outro caso é o seguinte. Eu tenho 8 prótons. Só que aqui vem dizendo que ele é um ânion. Ele tem menos 2. Menos 2 significa o quê? Que além dos 8 elétrons, para deixar nivelado, para deixar neutro, ele tem 2 elétrons a mais. Ele tem elétrons em excesso. Quantos em excesso? 2. Se ele está 2 a mais para deixar neutro, e o próton é 8, então o elétron vai ser quanto? 10. Entendeu? Conseguiram visualizar, entendeu? Não, essa parte eu entendi. Tipo assim, na questão dos nêutrons, entendeu? Quando eu fosse diminuir para dar o neutro, tipo, eu não vou contar nem com o ânion, nem com o cântion. Eu vou contar só com 16 e com 8. Eu não vou contar, tipo, com 11 e 10. Quer dizer, entendeu? Isso, exatamente. Eu vou contar com os números que estão lá. Sem os cântion e sem os ânions. Isso, exatamente. Certo, porque, obrigada. como eu disse, os elétrons, eles são vida louca. Como vocês... Um foi... Isso. Um foi embora. Isso aqui, o cátion estava neutro, foi embora, deixou
o próton a mais. Esse outro aqui, ó, 2 vieram não sei da onde pro esse átomo. Então, a gente não tem como estar dizendo as características físicas do nosso átomo com elétron. Então, a gente só trabalha as características dizendo prótons e o número atômico, que é o quê? Número atômico e a número de massa. E os nêutrons, ok? Entenderam? Sim, sim. Ou não? Todos entenderam? Sim. Eu ia fazer um exercício com vocês, mas já é 9 horas, eu não quero sobrecarregar muito vocês, então vou finalizar por aqui. Mas é o seguinte, eu vou fornecer esse slide em PDF para vocês, e além disso, eu preparei uma lista de exercícios, falando um pouco sobre o modelo atômico e falando sobre essas somas. E eu deixei para facilitar para vocês o gabarito embaixo, mas não vão olhando o gabarito e depois responder. Vocês respondem, e depois que terminarem, vocês olham lá o gabarito e vejam. Se tiver errado, vocês procuram ou eu, ou o Bruno, o Mário, e a gente tira a dúvida de vocês. A gente vai estar criando um grupo para tirar dúvidas só com vocês sobre os assuntos de química, viu? E por hoje é isso, pessoal. Eu peço perdão por ter passado aí do horário. E muito obrigado a vocês por terem ficado comigo até esse tempo. Espero que vocês